E aí, pessoal, começa agora um novo episódio aqui do Sessão às 6. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, e se você já leu o título, sabe que finalmente chegou, finalmente foi lançado o filme Novos Mutantes, ou The New Mutants. E assim, antes de mais nada, eu queria falar que a mensagem do episódio de hoje é cuidado com o que você deseja, porque eu queria tanto ver esse filme no cinema, eu acho que muitos de nós queriam ver esse filme no cinema. Ele foi adiado demais, e a gente acabou ficando naquela incerteza, sem saber se o filme ia ser lançado no streaming, ou se ia ser no cinema, e eu sempre quis ver no formato original, no cinema. Então, deu certo, né? Ele vai ser lançado no cinema, mas no meio de uma pandemia que os cinemas estão todos fechados. Então, cuidado com o que você deseja, viu? Essa é a moral do episódio de hoje. Então, a primeira data de lançamento foi lá em 2018, dia 13 de abril, e foi adiado várias vezes até o dia 3 de abril de 2020, desse ano, mas aí veio o famoso coronavírus, né? Isso acabou obrigando o filme a ter a sua data definitiva, dia 28 de agosto de 2020. Isso sem contar com a junção da Fox com a Disney, toda a burocracia envolvida nisso e tudo mais. Por um tempo eu tinha a certeza que eu ia separar uma parte desse episódio só para os spoilers, mas sinceramente já tem tanto trailer, teaser, pôster divulgado que dá para comentar tranquilamente só baseado nisso. Então, graças ao excesso de marketing de Novos Mutantes, não haverá spoilers. Então é isso, temos muito o que conversar, temos bastante coisa. Então, vamos lá. Eu vou ler a sinopse aqui, mas eu nem precisava, né, sinceramente. Faz tanto tempo que a gente tá esperando esse filme que todo mundo já sabe. Até quem não vai assistir o filme já sabe do que se trata Novos Mutantes. Mas mesmo assim eu vou ler. Um grupo de jovens mutantes estão reunidos em um centro de pesquisa pela doutora Cecilia Reyes com o objetivo de ajudá-los a reconhecer e controlar seus poderes. O diretor é Josh Boone, que também coescreveu o roteiro e ficou bem conhecido lá em 2014 por ter dirigido a aclamada adaptação do livro A Culpa é das Estrelas. Bom, é o seguinte, a primeira coisa que eu queria falar é que, independente do que vai ser dito aqui nesse podcast, eu quero enaltecer que eu tô muito grato por ter visto, porque independente se eu gostei ou não, se a gente gostou ou não, o filme saiu, e é isso, então agora podemos morrer em paz. Pelo menos a Disney nos deu essa oportunidade de ver o filme, entendeu? De realmente ver, ao invés dele nunca ter saído e a gente ficar se perguntando se ele teria sido sensacional ou não, o que a gente teria perdido, enfim, tá aí, já tá disponível. Então, agora sim, eu pessoalmente fiquei um pouco decepcionado. Para deixar mais dinâmico, eu separei esse episódio em duas categorias: o que funcionou para mim e o que não funcionou. Então vamos começar pelas partes negativas. Bom, a primeira é que, infelizmente, quase toda a ação tá nos trailers. Então, se você é como eu que acompanhou a divulgação dos primeiros minutos do filme, ou os trailers, tudo isso que foi acumulando ao longo dos anos, se você viu tudo isso, então você já viu basicamente toda a ação que tem no filme. E enquanto eu tava escrevendo o roteiro para esse episódio, para essa parte em específica, eu me lembrei de um meme que eu vi no Instagram, que eu queria compartilhar com vocês, que eu juro que vai ter a ver com essa minha linha de raciocínio. É o seguinte, o meme é eu assistindo qualquer coisa dos X-Men e vendo que a briga tá demorando pra começar. Aí tem a imagem de um cara falando: briguem, desgraçados, briguem. Galera, esse é o meu senso de humor, tá? Vou logo pedindo desculpa pra vocês. Eu trouxe esse meme aqui pelo que ele diz. Porque o bacana dos X-Men é que, inclusive eu sempre gostei disso, que eles conseguem dividir muito tempo entre cenas de ação muito boas, com os poderes, as mutações das pessoas, e também conversas muito interessantes sobre dilemas morais que a sociedade sofre, ou então os próprios mutantes sofrem com esse gene existindo na realidade deles. Então eu gosto que eles dividem as coisas. E aqui não tá bem dividido não. Quase toda a ação tá concentrada em uma única parte, que é no terceiro ato. O que acaba sendo muito chato, porque quem vê o material promocional acha que vai ter mais do que foi mostrado. E não só o que foi mostrado, sabe? O que pra mim acabou pesando um pouco. Então, com isso eu vou pro segundo tópico, o drama.
Tem muito drama nesse filme. Eu adoro drama, sou muito fã desse gênero quando é bem utilizado. E aqui ele acaba pegando a metade do filme, porque eles estavam focando muito em um drama que talvez sim, talvez não, compensasse pro final. E na minha opinião não compensou. Eu acho que eles investiram muito no drama, às vezes até um pouco desnecessário, e isso acabou pesando um pouco pra mim também. Em seguida, eu queria falar que a história principal se baseia em um mistério que quem é fã ou sabe o básico dos Novos Mutantes, tipo os poderes de cada um, alguma história, etc., já vai saber logo de cara. E é muito chato porque quem não é familiarizado acaba se beneficiando ainda mais da experiência do que os outros. Eu pessoalmente já sabia os poderes de cada um, e mesmo parecendo ser pouca coisa, isso acaba entregando grande parte do que seria a revelação do filme. Não tô dizendo que ele é 100% previsível, mas pra mim, que como eu falei, já sabia do básico e ainda vi os trailers, foi tipo 80%, se não um pouco mais. Então, eu nem preciso dizer muito do roteiro, né? Depois de tudo que eu falei. Mas, para resumir essa parte, é uma história simples e, infelizmente, muitos vão achar previsível. Sem contar com a falta de ação, que só muda no terceiro ato. Inclusive, foi justamente essa parte do filme que eu mais gostei. Então, é isso. Vamos agora para os pontos positivos. O primeiro é que, mesmo eu tendo dito que quem não é fã ou pessoas que não conhecem muito são os grupos que mais se beneficiam, há certos momentos em que os fãs também são recompensados, seja com pequenos easter eggs, pequenas informações como o nome de alguma organização famosa ou até mesmo a aparição de um ser bem conhecido nas HQs. Essa última, inclusive, já foi divulgada algumas informações, algumas fotos sobre isso, mas eu não quero estragar a surpresa para quem ainda não sabe. Então é bem breve, mas eu achei fofo. Outra coisa que eu queria trazer aqui, na verdade é um ponto tanto positivo quanto negativo, é o elemento horror. Os trailers, os pôsteres prometem muito uma coisa diferente de tudo que já foi feito dos filmes dos X-Men. Inclusive, esse é um diferencial. Não só não é um filme dos X-Men, o que é ótimo, eles não são X-Men, eles não são super-heróis, mas também, inclusive isso foi divulgado faz muito tempo, que o filme é vendido como fazer parte do gênero suspense, horror, misturado com o gênero herói. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu digo que é positivo porque é uma coisa bem-vinda. Eu realmente vejo muito pouco isso atualmente, gostaria de ver mais, mas também digo que é um ponto negativo porque não tem o suficiente para ser chamado um filme de terror. Eu não acho que ele assusta o suficiente. E eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais isso, já que eles falaram que iam entrar realmente nesse gênero. Mas o pouco que tem é muito bem-vindo. O próximo tópico é que tem uma mensagem bem legal sobre medo e o poder que ele tem sobre as pessoas. Isso é mostrado lá no final, mas assim, infelizmente é uma coisa tão superficial que se você saísse do cinema dizendo que não teve mensagem nenhuma, eu não ia te julgar, porque realmente é bem superficial. Eles não exploram nisso o bastante para deixar fixo na mente do público. Mas enfim, tá lá. Superficialmente, mas tá lá. O último tópico é que os efeitos especiais estão legais. Foi aquela coisa que eu falei, se você gostou dos efeitos especiais nos trailers, então isso já vai definir o que você vai achar deles no filme. Eu pessoalmente gostei, eu acho que tem alguns detalhes, algumas coisas específicas que são bem fiéis aos quadrinhos e ver isso ser feito é muito legal. Não é perfeito, mas assim, me agradou bastante. Principalmente quando foca na personagem Magia, no Limbo, também no vilão, né, no Urso. Agora eu preciso entrar mais na parte dos personagens e das atuações, e vai ser o mesmo princípio. Destaques positivos, negativos, e eu vou adicionar uma terceira, os que estão só... ok, tá bom, sabe? Essa categoria, pronto. Essa vai ser a terceira categoria. Começando pelos destaques positivos, nós temos a Maisie Williams, muito conhecida por ter feito Game of Thrones. Ela interpreta Rain, em português seu codinome é Lupina. E sem dúvida nenhuma é minha personagem preferida. Eu fiquei muito surpreso por ser ela quem mais me chamou a atenção e não a Illyana, como foi feito nos trailers. Vou falar dela mais tarde.
mas ela disparado é a minha favorita. A Maisie traz uma personalidade super carismática de alguém religiosa que foi muito julgada no passado pelos seus dons e só quer encontrar paz, seja com os outros, com Deus ou com ela mesma. Toda cena que eles focavam nela nunca foi desperdiçada. Inclusive, acho que não teve o suficiente. E em relação ao tempo de tela de cada um, eles preferiram, ao invés de distribuir igualmente o destaque entre os personagens, afinal de contas o título é Novos Mutantes, é um grupo, eles resolveram priorizar uma pessoa em específico, que eu também vou comentar daqui a pouco. Seguindo agora pro Sam, também conhecido como Míssil, interpretado por Charlie Heaton, que tá em Stranger Things. Foi outra pessoa que me chamou a atenção e não teve o destaque que merecia. E infelizmente o personagem se encaixa muito naquilo que eu falei antes. A maioria das suas cenas, ou as mais interessantes, já estão no material usado para promover o filme. Aí quando você vai finalmente assistir, se dá conta que já viu quase tudo. O que é triste porque, pelo que eu percebi, é um personagem tão interessante, a sua história, o fardo que ele carrega também por traumas do passado, tem tanta coisa que podia ser acrescentada, mas enfim. Eu ainda tô na parte positiva, tá, pessoal? Mas enfim, eu tô me adiantando aqui. O que eu quero dizer é que o pouco que ele traz pra história, seu passado, seus poderes, é bem legal de se ver. Sem contar que eu adoro esse ator, tanto em Stranger Things como aqui, ele tá muito bem, na medida do possível, né? Indo agora para os destaques negativos, fico muito decepcionado em dizer isso, mas infelizmente preciso colocar nessa categoria a Illyana Rasputin, ou Magia, interpretada pela maravilhosa Anya Taylor-Joy. Aí você pensa, mas como que colocar essa atriz que fez Fragmentado, o filme que ela tá muito bem, inclusive, para fazer a magia, como que isso pode dar errado? Não tem como. Bom, eu também pensava assim. Calma, eu vou explicar. Seguinte, já faz um tempo que eu comecei a ler os quadrinhos Fabulosos X-Men, em que a personagem aparece bastante, inclusive foi o meu primeiro contato com ela, e eu adorei. É alguém muito forte e que às vezes chega a ser até um pouco bruta, aquela pessoa que tipo assim, fica aí no seu canto, não mexe comigo e eu fico aqui no meu, mas que no fim das contas ela faz de tudo por uma boa causa e no fundo tem um bom coração. E sabendo disso, eu achei que era assim que ela seria representada no filme. Isso só aumentou ainda mais minha expectativa. Então imagina minha surpresa ao perceber que ela tem a personalidade daquelas patricinhas de filme que se acha melhor do que os outros, que faz aquele bullying gratuito, que não leva a história a lugar nenhum, sabe? Bem patricinha de filme mesmo. E pra mim não colou, mas assim, tem tantos quadrinhos dos X-Men que não é impossível ter uma versão em que ela é exatamente assim, mas eu acho difícil. Eu tô falando isso porque aqui eu li, e eu inclusive construí minhas expectativas ao redor, é outra pessoa, sabe? E eu tô enaltecendo ela em especial porque quem viu os trailers sabe que ela é a que aparece mais. E todas as vezes é em algum momento bem épico ou bem empoderado. E isso só aumentava ainda mais as minhas expectativas, sabe? Eu acho que é a de todos nós. Mas assim, pra ser justo, nos poucos momentos em que ela entra em ação, era isso. Era isso que eu queria ver da Anya Taylor-Joy. Nos poucos momentos em que a ação, ela é a magia. E apesar desse lado guerreira dela não ser muito explorado, foi legal vê-la em combate, sabe? Então vamos agora pra aquela zona cinza, o grupo do mais ou menos. Vamos com dois agora, os brasileiros Henry Zaga e Alice Braga, que interpretam respectivamente Roberto da Costa, ou Mancha Solar, e a doutora Cecília. Eles não têm muito o que fazer, infelizmente. Eles estão mais para personagens secundários ou até terciários, o que é uma pena porque eu estava muito ansioso para ver o desempenho de atores brasileiros num filme tão esperado, ainda mais interpretando personagens de uma franquia tão conhecida. Mas foi o que eu falei, eles não têm um destaque suficiente para chamar a atenção do público, e por causa disso, acabam sendo relativamente superficiais. E sobre a polêmica aí, eu vou falar bem brevemente para não me estender muito. Mas assim, para quem não sabe, o filme é baseado nos quadrinhos da Marvel, dos Novos Mutantes, e o personagem Roberto, ele é originalmente negro, e o Henry Zaga, para quem já viu, né, é branco.
Aí começou. Detonaram o diretor pela sua escolha, acusaram ele de whitewashing, que é um termo em inglês que significa basicamente uma coisa que Hollywood fazia muito, ainda faz, mas tá aos poucos fazendo menos, que significa embranquecer o elenco de um filme, de uma série. Eu acho isso muito chato porque traz uma atenção indesejada pro filme, pros atores e principalmente desagrada os fãs negros, não só os fãs negros, mas a população negra em geral. E fazer isso num ano com tantos protestos enaltecendo vidas negras pega muito mal, sabe? E outra, é tão fácil resolver esse problema, gente. É só trocar o ator. Uma mudança tão pequena teria evitado tudo isso, sabe? Uma coisa que eu não vi ninguém comentando é que, se vocês pesquisarem, a personagem da Alice Braga também é negra nos quadrinhos. Ou seja, o diretor conseguiu piorar ainda mais a situação, cometendo o mesmo erro 2 vezes. É por isso, pessoal, que representatividade é tão importante, principalmente na era em que estamos vivendo. Eu não podia deixar isso de lado, eu tinha que mencionar aqui, então tá aí minha opinião. Por último, nós temos a atriz Blue Hunt, que interpreta Danielle, a famosa Miragem. Ela que é a protagonista. E eu coloquei a personagem aqui porque, apesar dela aparecer bastante, eu não acho que ela conseguiu prender a minha atenção o suficiente. Em várias cenas dela, eu me pegava querendo ver outros personagens. Eu ficava tipo... Tá, gente, mas e aí? O que a magia tá fazendo? E o Sam? O que eles estão fazendo? Será que eles estão fazendo alguma coisa mais interessante? Eu ficava pensando nisso. Assim, eu gostei da atriz, mas eu acho que faltou alguma coisa. Talvez porque o filme devia enaltecer o grupo e acaba dando mais destaque pra ela do que pros demais. Talvez seja isso. Não tenho certeza. Eu senti que a atriz fez o melhor que podia. Eu acho que o elenco inteiro fez o melhor que podia. Mas enfim... Bom, o orçamento desse filme é de 67 milhões de dólares. Não sei se isso inclui o marketing ou não. Acredito que não. E como é um dos primeiros filmes a oficialmente voltarem aos cinemas em alguns países, né, os que já abriram, foi divulgado que até o momento arrecadou aproximadamente 11 milhões e 200 mil dólares. Já era esperado que o valor ia ser baixo, o coronavírus ainda tá por aí, e muita gente ainda tem receio de voltar aos poucos cinemas que já abriram, com razão. Bom, a dona desse filme agora é a Disney, e por saber que muito provavelmente não vai dar continuidade para esse filme, porque ele era da Fox na época que foi feito, e a Disney planeja fazer um reboot dos X-Men, dos mutantes em geral, introduzindo eles no universo cinematográfico Marvel. Então, de propósito, eles lançaram no cinema para ver como é que ele ia se sair, porque eu acredito que a lógica da Disney é a seguinte: querer priorizar os filmes feitos por eles, e por isso tomaram a iniciativa de mandar um filme da Fox ir primeiro, independente do resultado. Tipo, vai você aí primeiro, o Novos Mutantes, aí independente de como ele se sair, eu lanço, se der certo, Viúva Negra, os filmes da Pixar, enfim, vocês entenderam. Em relação ao seu lançamento aqui no Brasil, eu achei vários sites falando que vai ser dia 10 de setembro, mas eu vi que na Wikipédia dizia dia 17 de setembro. Então, por precaução, fiquem ligados aí nessas duas datas. Lembrando que o filme, nos Estados Unidos e nos poucos países que os cinemas já abriram, só está sendo lançado no cinema. Então eu acredito que o mesmo seja aplicado aqui no Brasil. Galera, tudo isso, a volta dos cinemas, os filmes, as arrecadações, eu tô esperando sair mais informações para fazer um novo episódio do quadro Impactos do Coronavírus em Hollywood, porque ainda há bastante a ser discutido. Então, no geral, Novos Mutantes é um filme que me deixou um pouco decepcionado. Eu tava com expectativas muito altas, principalmente por ser um filme do gênero herói, mais voltado pro suspense e terror, que, como eu falei, é algo que eu vejo muito pouco nos filmes de hoje em dia, mas tem um terceiro ato que dá uma levantada bem legal, foram minhas partes preferidas e os momentos com mais ação. Eu não vou dizer assista ou não assista. Depois de tudo que vocês ouviram aqui, tirem as suas próprias conclusões ou então vão assistir algum trailer. Mas assim, eu recomendo mais pra quem é como eu, que independente de como o filme estivesse, eu só queria ver pra ficar em paz. Porque a gente tá esperando há tanto tempo que a gente só quer ver, sabe? Independente se é bom ou ruim, então tá aí.
Mas diz aí, alguém aí já chegou a ver Novos Mutantes? O que vocês acharam? Concordam ou discordam de algo que eu falei? Comenta lá no Instagram, @sessãoas6. Vão ser todos bem-vindos. Eu vou fazer um post só pra esse episódio, então comentem lá. Ah, e pra quem ficou até o final, vou dar um spoiler do episódio da próxima semana, que no caso é Mulan, outro filme bastante esperado pelo público, que devia ter sido lançado em março, mas só saiu agora. Enfim, fiquem atentos, obrigado por escutar até aqui e até a próxima semana. Tchau!